Fala, galera que vai fazer o concurso para a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Eu sou o professor Renato da Costa, professor de Informática do Estratégia, e meu objetivo hoje é trabalhar questões da Fundação Getúlio Vargas com vocês. Então, venham comigo. Vamos para a nossa primeira questão. Uma questão do MPE de Goiás, uma questão de 2022. Vamos lá. Pedro concluiu o curso técnico em informática e está procurando emprego. Para compartilhar seu perfil profissional por meio de uma rede social destinada a esse fim, Pedro deve usar... Bom, o que é interessante aí? Primeiro, a gente lembrar o conceito de rede social. A rede social vai permitir a interação entre pessoas, vai permitir que eu conheça os amigos dos meus amigos, uma característica de porosidade, vai permitir conversação entre grupos. Então, redes sociais se popularizaram muito. A gente tem diversas redes sociais. Eu poderia dizer que começou lá atrás com um Orkut, e aí a gente passou a ter um Google Plus, redes que já foram descontinuadas. Mas a gente ainda tem o Facebook, o Instagram, o LinkedIn, o TikTok, que está cada vez sendo mais usado, inclusive pelas crianças, também pode cair na prova. E é necessário entender algumas particularidades entre elas. Durante esse período de pandemia, teve muita gente que utilizou as redes sociais, inclusive, para transmitir conhecimento, né? Para dar aulas através de lives, interagia com os alunos através de redes sociais. Empresas utilizam as redes sociais como uma ferramenta para compartilhar conhecimento. Aí são redes sociais corporativas, né? Mas voltando para a questão. Para compartilhar esse perfil por meio de uma rede social com o propósito profissional, a gente vai usar o LinkedIn, que vai ser uma rede onde você vai criar o seu currículo e as pessoas vão representar o seu networking. Então, gabarito aí, letra C de Charlie. O Facebook é uma rede social. O Twitter é um microblog, também é conhecido como rede social, mas ele vai permitir que você coloque coisas que acontecem no teu dia a dia de forma rápida, né? Daí a ideia de microblog. O Instagram vai ser para divulgação de fotos. E o WhatsApp, eu entendo hoje ser uma das redes sociais mais usadas no mundo, né? Para comunicação instantânea. Vai permitir a criação de grupos, por isso também é uma rede social. Vai permitir a comunicação através de som, imagem e, sem dúvidas, o WhatsApp também foi incorporado durante esse período de pandemia pela educação, né, para transmissão de conteúdo a partir de listas, grupos ou até mesmo aulas. Gabarito, então, letra C de Charlie. Legal. Vamos ver agora a questão da FunSaúde. O aplicativo WhatsApp permite enviar e receber mensagens usando um computador de mesa. Assinale a forma como é feito o acoplamento do celular ao computador. Originalmente, o WhatsApp era para celulares. Inclusive, é necessário que haja um número telefônico para você criar a sua conta. Hoje em dia, a gente tem como instalar o WhatsApp na máquina ou usar o Web WhatsApp, o WhatsApp Web. Seria a partir de um navegador. Mas para isso, eu vou ter que ler um código QR, um QR Code, que é um código bidimensional, um código de barras bidimensional. E eu posso habilitar até 4 sessões em computadores a partir do meu celular. Então, gabarito aí, letra C de Charlie. Para que eu possa meio que provar que sou eu mesmo que estou usando o meu WhatsApp, eu vou escanear o QR Code com o celular, com a câmera do celular, e assim habilitar aquela sessão de uso, ok? Então, gabarito aí, letra C. Agora, a gente vai ter uma sequência de questões acerca da ferramenta de busca mais usada no mundo, que é o Google. Vamos ver aí. Os mecanismos de busca na internet adquiriram uma enorme importância em qualquer tipo de atividade. Nesse contexto, analise o texto de busca usando
usado numa busca no Google. O que ele fez? Ele colocou aqui 3 comandos. Embrapa, o sinal de menos exclui a palavra estatuto e o comando FileType restringe a busca a um formato de arquivo. Então aqui eu tenho 3 comandos. Por que eu estou destacando isso? Porque eles poderiam aparecer em qualquer ordem. Eu poderia colocar o Embrapa lá no final, o FileType no início, o estatuto no final, não importa. São 3 ordens diferentes. Tem que ter a palavra Embrapa, não pode ter estatuto e tem que ser um resultado do tipo PDF. É o que ele está colocando. Vamos ver qual é a letrinha que melhor se adapta? Documentos do tipo PDF, contendo o termo Embrapa, que contenham obrigatoriamente a palavra estatuto? Negativo. O sinal de menos nega, retira aquela palavra do resultado da busca. Documentos do tipo PDF, contendo o termo Embrapa, que não contenham a palavra estatuto. Gabarito, letra B de bravo. Por que a C está errada? Que contenham a palavra estatuto. Está errado. Documento de qualquer tipo de arquivo? Está errado. Documento de qualquer tipo de arquivo? Está errado. Então, gabarito aí ficou o quê? Letra B de bravo. E aí, para lembrar, vamos entrar no Google e revisar alguns desses principais comandos. Por exemplo, se eu colocar aqui Renato da Costa, ele está me dando 21 milhões de resultados. É muita coisa. Se eu coloco isso entre aspas, eu vou restringir a expressão exata. Qual é a diferença? Quando eu não usava as aspas, podia aparecer Renato da Silva e José da Costa. O Renato da Costa poderia vir em qualquer posição da página. Então poderia ser José da Costa e Renato da Silva. De forma aleatória, não é o que eu estou querendo. Eu estou querendo Renato da Costa, a expressão exata. Aí eu coloco entre aspas. O número diminui de 21 milhões para 318 mil. Eu posso dizer que isso refina a minha busca. Só tem que ter cuidado, porque se eu apagar o da, se eu colocar Renato Costa, não vão aparecer resultados Renato da Costa. Não vão aparecer. Vão aparecer apenas Renato Costa. Olha lá. Lembrando que os resultados eles ficam em negrito. E aí vão aparecer apenas Renato Costa. A quantidade já mudou. Quando eu coloco o sinal de menos, eu nego uma palavra. Então, se eu colocar aqui Renato da Costa, entre aspas, menos informática, eu estou restringindo ainda mais. Se eu colocar aqui do lado professor, vocês vão observar que ele só está negando a palavra informática. A palavra professor passa a ser uma palavra obrigatória. Ok? Beleza. E o FileType? Vamos lá, vamos explicar também o FileType, né? É interessante. Imaginem que eu quero acessar a LDB. Aí eu posso colocar aqui, Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Vou colocar esse trecho entre aspas. Eu tenho que fazer um trabalho da LDB. Então você pode colocar no final, FileType, doc. Vamos ver se a gente encontra. Ele mostrou 5.000 resultados. Ó. Ele está mostrando a lei. Só que é um arquivo do Word. Então eu não vou precisar nem ter o trabalho de copiar e colar. Ele já vai baixar a legislação num arquivo do Word. E eu vou poder editar isso normalmente. Olha comigo aí. Esse foi o arquivo baixado, acessado. Ok? Estou entendendo. Da mesma maneira que eu botei o FileType doc, eu poderia colocar o FileType xls, se eu quisesse um arquivo do Excel, JPG, se eu quisesse uma imagem, PDF. Eu posso especificar o formato de arquivo. Legal. Voltando para a questão.
Prefeitura de Paulínia. Vamos embora. Considere uma busca na internet pelo hino do Brasil, escrito por Olavo Bilac e musicado por Francisco Manuel da Silva, sobre o qual há milhares de resultados. Assinale a opção que indica o texto de busca mais restritivo. Essa questão é difícil, hein? Ele quer saber o que vai retornar o menor número de resultados. O que você marcaria? A letra E é o menos restritivo. Por quê? Quando ele colocou as palavras sem aspas, não está excluindo nada. Essas palavras podem aparecer em qualquer posição. A letra E é o que vai dar o maior número de resultados. Provavelmente. Na letra D, a gente tem Olavo Bilac, entre aspas. As aspas restringem, legal. E ele está excluindo o Francisco Manuel da Silva. Mas tem um detalhe aqui. Eu não posso ter esse espaço entre o sinal de menos e as aspas. O sinal de menos, para ele excluir, ele tem que estar adjacente à palavra ou à expressão que ele está removendo da busca. Se tiver um espaço, é ignorado, não funciona. A dúvida agora vai ficar entre a B, a C, a B, a C e a A. Não é isso? Na letra C, ele coloca muitas palavras sem aspas. Na letra B, ele usa o conectivo E, que funciona como no raciocínio lógico. Vai ter que ter margens plácidas e Olavo Bilac e Francisco Manuel da Silva. Isso torna a letra B uma opção bem atraente, porque o conectivo E ele vai restringir a busca. Entretanto, na letra A, ele coloca um único par de aspas e escreve todo esse texto. Particularmente, eu não gosto nem dessa busca. Acho que não é uma busca ideal, mas sem dúvida é que vai retornar o menor número de resultados. Então, atende o comando da questão, gabarito letra A. Não entendi. Da maneira que ele escreveu, vai ter que aparecer margens plácidas, Olavo Bilac e Francisco Manuel da Silva nessa ordem. O sinal de mais, ele pode ser ignorado. Assim como qualquer caractere de pontuação também é ignorado. O detalhe aqui, pessoal, é que na letra B vai ter que ter margens plácidas, Olavo Bilac e Francisco Manuel da Silva em qualquer ordem. Na letra A, haverá necessidade que tenham essas expressões nessa ordem. Então, hei de convir que nessa ordem vai ser mais difícil, vai ter menos resultados do que em qualquer ordem. Por isso, gabarito aí é o quê, gente? Letra A de alfa. Legal. Vamos para a próxima questão. Considere 3 hipotéticas páginas da web com os respectivos conteúdos. Página 1. O jaguar é o maior felino da América. Ah, eu não quero ler esse texto, não. Vamos direto para o comando da questão, depois eu volto no texto. Para não perder tempo. Uma também hipotética busca por meio do Google com o texto jaguar, humor ou felino menos fauna. O que é esse ou? É um operador booleano, é um operador lógico. Significa que vai ter que ter jaguar e humor ou vai ter que ter felino, mas não poderá ter fauna. Entendam o uso do ou. O ou, ele vai retornar o resultado desde que uma dessas proposições seja verdadeira. A gente pode colocar parênteses aqui para facilitar a compreensão. É como se tivesse que ter jaguar e humor ou felino sem fauna. Entendi. Vamos lá. Página 1. O jaguar. Vamos ver se tem humor. Jaguar é o maior felino da América, blá, 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 blá. Não tem humor. Então não atendeu. Felino não pode ter fauna. Não pode ter fauna. Então o item 1 não é resultado da busca. No item 2 tem jaguar e tem humor. Logo, é resultado da busca. Como ele está usando o ou, eu não preciso nem procurar pelo felino. Já é suficiente para ser
uma alternativa válida. Então, o item 2 vai aparecer. A 1 não. 3. Sérgio Jaguaribe tem Jaguar. Jaguar é parte do nome Jaguaribe. Se tiver humor, já atendeu. Mas tem Jaguar aqui separado também, se estivesse na dúvida. Então, tem Jaguar e tem humor, atendeu. Gabarito letra D, páginas 2 e 3. Beleza? Vamos para a próxima. Num texto de busca, quando você pesquisa no Google, letras maiúsculas e minúsculas fazem diferença. Negativo. Não fazem diferença. Não fazem diferença. E tem um errado. Os termos Rio de Janeiro com letra maiúscula ou minúscula não são equivalentes. Errada a questão. Item 2. Você sabia que o resultado de uma busca por uma multiplicação, porque o asterisco é o operador de multiplicação na informática, retorna o número 3072? Sim. Isso já caiu em várias provas. O Google funciona como uma calculadora. Então, imagina, colocar aqui 5 exclamação, 5 fatorial. Se eu colocar 1024 vezes 5, tá lá, 5.120. O Google funciona como uma calculadora. O Google tem uma série de funcionalidades. O Google pode funcionar para conversão de moedas. Se eu quiser saber 5 dólares em reais, 26 reais. Se eu quiser saber 5 polegadas em centímetros, ele faz essa conversão? Faz, olha lá. O Google ele converte medidas, converte moedas, realiza contas, funciona como dicionário. Se eu colocar define espaço, pantofobia, o que é isso? É o medo de todas as coisas. Todos os medos em um só. O Google funciona como um dicionário. É só você usar esse comando, define. Legal. Então, para concurso público, isso passa a ser relevante. O item 2 é verdadeiro. Uma pesquisa com texto site restringe a um domínio. Por exemplo, se eu colocar aqui, ó, vou colocar Renato dos Santos da Costa. Quando eu coloco site BR, ele só vai pesquisar em sites brasileiros. Legal. Se eu colocar site edu.br, ele só vai pesquisar em sites de ensino superior. Quando eu coloco site ifrj.edu.br, aí ele só pesquisa dentro de um site. Ok? Como eu coloquei o nome todo entre aspas, ele vai procurar exatamente nessa ordem. Legal. Então, uma pesquisa com texto site.br, espaço América, retorna somente sites registrados no Brasil, legal. Ou nos Estados Unidos da América, aí tá errado, pessoal. A palavra América vai ser a palavra a ser pesquisada dentro do site do domínio.br, do domínio brasileiro. O item 3 está errado, portanto o gabarito aí é o quê? Letra B de Bravo. Vamos lá para a FunSaúde. Vamos embora. Sobre o mecanismo de busca do Google, analise as afirmativas a seguir. Item 1. É a mesma questão? Não. Isso que é o bacana do concurso público. As questões são parecidas. No texto de busca, letras maiúsculas e minúsculas não fazem diferença. Não fazem. Os termos Fortaleza com F maiúsculo e minúsculo são equivalentes. Item 1 é verdadeiro. Se eu sei que o item 1 é verdadeiro, pelas alternativas eu sei que o item 3 é falso. Legal. Item 2. O resultado de uma busca com texto cinema brasileiro, entre aspas, retorna páginas que contenham qualquer um desses termos? Não. As aspas restringem a uma expressão exata. Então, não é qualquer um desses termos. É essa expressão exata. O item 2 é falso. Gabarito letra A. Vamos para a próxima.
Vamos para Embel. Joana pretende pesquisar na internet referências às campeãs de skate. Entretanto, prefere visualizar páginas que não contenham referências à campeã olímpica Raíssa. Assinale o texto de busca no Google que retorna resultados mais precisos nessas circunstâncias. Vamos lá. Ela não quer a Raíssa, então ela tem que colocar o sinal de menos na frente da Raíssa. Com isso, a alternativa letra D rodou. Todas as outras, se vocês observarem, tem o sinal de menos na Raíssa. Ela quer referência às campeãs. Então, ela não pode negar as campeãs. Com isso, a letra A rodou, a letra B rodou. Ela não pode negar as campeãs. Com isso, a letra C rodou também. Não, tem alguma coisa errada. Vamos lá. Tem que negar a Raíssa. Tem que negar a Raíssa. Tem que negar a Raíssa. Então, eliminei a letra D. Todas as demais negam a Raíssa. Joana pretende pesquisar na internet referência às campeãs, publicadas em sites brasileiros. Sites brasileiros. Então, não tem nada de local. Não tem nada de country. O comando para procurar dentro de um site é o comando site. O gabarito é letra B. Qual foi a maldade da banca? Ele colocou menos campeão. Isso não está explícito aqui, né? Entretanto, ele quer as campeãs. Ele não quer campeão masculino. Ele quer campeãs femininas. Então, ele colocou menos campeão, extrapolou aquilo que está sendo pedido no texto, mas é a única alternativa válida. Gabarito letra B. Ok? Para restringir em sites brasileiros, tinha que ter o comando site. A única alternativa que tem o comando site é a B e a D. Só que na D ele não nega a Raíssa. Então, gabarito é letra B. Bacana a questão. Ele quer os resultados mais precisos. Os mais precisos vão estar na letra B. Tirando o campeão masculino, só vai aparecer, ó, campeã. Olha a campeã aqui no início. Ele coloca a palavra campeã e exclui campeão masculino. Entendi. Gabarito letra B. Vamos para a próxima. Caio quer ter acesso a páginas do site blogaro.com.br, que contém a palavra Brasil e não contém a palavra governo. Se não contém a palavra governo, tem que ter um hífen na frente. Então, excluindo o governo. A única que não tem o hífen é a letra C, já tirei. As páginas estão restritas a esse site. O comando que vai fazer isso é o comando site. Site tem 2 pontos. Os comandos site, file type, eles têm que vir seguido de 2 pontos. Então, o gabarito aqui, gente, é a letra A. No site do Blogaro, eu vou procurar páginas que tenham Brasil e que não tenham governo. São 3 comandos que podem aparecer em qualquer posição, em qualquer ordem. Gabaritozinho, letra A de alfa. Vamos lá para a Prefeitura de Niterói. Vamos embora. Tito pretende fazer uma busca na internet sobre o vírus de computador denominado cavalo de Troia, mas ele não está interessado em páginas que façam referência à guerra. Qual o texto de busca mais adequado? Ele vai negar a guerra. Essa guerra foi na Grécia, então ele vai negar a Grécia e vai negar a guerra. E o cavalo de Troia vai ter que estar entre aspas. Ele não pode colocar cavalo de Troia sem falar na Grécia. O Google ele não faz uma busca semântica, ele não entende o significado que você escreveu. Se você quer negar, você tem que usar o operador. Tem que colocar o sinal de menos. É a sintaxe dele. Então, se eu colocar só cavalo de Troia, vai aparecer qualquer um. Eu não posso negar Troia. Sem falar que na letra C, esse hífen não está negando ninguém, né? Porque tem um espaço. O Grécia também não está negando. O espaço aqui, gente, vai fazer porque ele procure Grécia, procure Troia. Já não atendeu. E procure cavalo. Aqui na letra C vai funcionar ao contrário. O hífen, para negar, não pode ter espaço. E o que é esse asterisco? É qualquer coisa.
Guerra de qualquer coisa, o asterisco é um coringa. Né? Se eu colocar aqui... professor mais do Brasil. Vamos ver qual é a frase que aparece no topo. Olha aí. Ele está pegando qualquer coisa que tenha professor, uma sequência de texto, ó, professor mais famoso do Brasil. Tal de professor Pachecão. Professor Kodansha, mais longevo do Brasil. A parte que é a resposta da minha pesquisa, ela aparece em negrito. Ok? Então, o asterisco corresponde a um grupo de caracteres qualquer. Legal, um grupo de caracteres qualquer. Legal. Então, gabaritozinho aí ficou o quê? Letra. Ele quer, mas não interessado em páginas que façam referência a Grécia. Então, menos Grécia, menos guerra, gabarito letra. É de eco. Maravilha. Vamos para a próxima. Parece que eu já vi isso. É só parecido com a do Jaguar, mas não é não. Considere um universo de apenas 3 páginas na internet. Eu não vou ler isso não, vou direto para o comando. Nesse contexto, uma busca no Google com o texto Churchill menos Alemanha, hífen Brasil, entre aspas, Getúlio Vargas. Eu tenho 3 comandos aqui. Tem que ter a palavra Churchill. Não pode ter Alemanha-Brasil junto. Esse hífen aqui é como se indicasse uma palavra composta, do tipo guarda-chuva, meio-dia. Ele está negando Alemanha-Brasil. Pode ter Alemanha? Pode. Pode ter Brasil? Pode. Não pode ter Alemanha-Brasil. Não pode ter Alemanha espaço Brasil, porque ele até ignora o hífen, mas o Alemanha-Brasil vai ter que estar junto. Não pode ter Alemanha-Brasil junto. Assim como também não pode ter Getúlio Vargas. Pode ter Getúlio dos Santos, mas não pode ter Vargas. Quer dizer, aqui tem que ter Getúlio Vargas, né? Porque ele não negou, ele só colocou entre aspas. Então tem que ter Getúlio Vargas. Então vamos ver, são 3 comandos. Tem que ter o Churchill, tem que ter Getúlio Vargas e não pode ter Alemanha-Brasil. Item 1. Enquete da Folha com 200 pessoas tenta mapear os nomes que mais se destacaram na história do país. Getúlio Vargas, 1. Mais citado, seguido por Juscelino Kubitschek e Machado de Assis. Na inglesa consagrou-se Winston Churchill. Tem que ter Getúlio Vargas, tem que ter Churchill. E não pode ter Alemanha, página 1, verdadeiro. 2. Getúlio Vargas, Churchill. Não tem nada de Alemanha, Brasil. Pode ter Brasil? Pode. Ele não negou 2 vezes. Se ele estivesse negando 2 vezes, ia estar menos Alemanha, espaço, menos Brasil. Aí não poderia ter Brasil. Mas ele colocou como um hífen, juntando essas 2 palavras. Então, não pode ter Alemanha-Brasil. Essa palavra composta. Entendi. 3. O 2, pessoal, é verdadeiro, né? E o 3? Tem que ter o Churchill, tem que ter Getúlio Vargas. Não pode ter Alemanha-Brasil. Alemanha pode. Não pode. Brasil pode também. Só não pode ter o quê? Alemanha-Brasil. Então, os 3 são verdadeiros. Gabarito letra é. Legal. Assinale a opção de busca do Google que você poderia usar para encontrar páginas sobre futebol que não falem do Flamengo. Páginas sobre futebol que não falem do Flamengo. Tem que negar o Flamengo. Gabarito letra D. Por quê? Observem aí. Ó. Na letra C, ele colocou esse sinal de mais. O sinal de mais ele tinha um caráter de E, mas ele foi descontinuado pelo Google. Então, o gabarito vai ficar sendo futebol menos Flamengo. Gabarito letra D.
Professor, em maiúscula e minúscula? Não faz diferença. Hashtag, procura por hashtag, né? A tralha procura por hashtag. Vocês têm que saber que se no Google colocar o arroba, ele vai procurar em redes sociais. Então eu poderia procurar somente no LinkedIn. Eu poderia, por exemplo, usar o pontinho, pontinho. Vocês sabem para que serve? Um intervalo numérico. Por exemplo, eu quero uma guerra na década de 60. Eu posso colocar guerra, 1960, pontinho, pontinho, 1969. Aí eu vou pegar esse intervalo numérico. É a ideia do pontinho, pontinho. Estou entendendo. Poderia combinar com moeda, com dinheiro. Poderia comprar. Eu quero uma câmera de 100, pontinho, pontinho, R$500. Aí ele vai procurar câmeras de 100 a 500, dinheiro, né? Reais, dólares. Estou entendendo. Vamos para a próxima. João está elaborando um documento e precisa da imagem da bandeira do Brasil. É possível que a gente precise de uma imagem da bandeira, né? Para isso, João utilizou o buscador Google, que retornou links para mais de 2 milhões de páginas. Considere os seguintes procedimentos de busca. Para quê? Para melhorar o resultado da busca de forma a encontrar um arquivo de imagem com a melhor resolução possível. Bom, é interessante usar a pesquisa exata. Bandeira do Brasil, melhor resolução? Não vejo nada de interessante nisso. Vai restringir a busca a essa expressão. Dificilmente eu vou ter uma página com essa expressão. Não acho interessante. 2. Acho interessante restringir ao governo brasileiro, para que você não pegue nenhum esboço de bandeira e que tenha uma representação errada do nosso símbolo brasileiro. Como assim? Pessoal, imaginem. Sabemos que há uma quantidade exata de estrelas dentro da bandeira, representando o cruzeiro. Sabemos que a frase, deveríamos, né? Saber que a frase correta é ordem em progresso e não independência ou morte. Que tristeza. Então, eu tenho que pegar uma bandeira fidedigna. Logo, restringir ao site do governo brasileiro é interessante. 3. Buscar por tipo de arquivo usando o operador FileType (PDF). FileType realmente restringe a busca a um formato de arquivo. Mas a imagem não vai estar em PDF, gente. A imagem está em JPG, GIF, BMP, PNG. Então, o item 3 é falso. O item 2 é verdadeiro. Acessar a aba Imagens. E nas ferramentas de pesquisa, lá nas configurações do Google, acessar o tamanho grande. Aí eu vou ter uma melhor resolução. Lá, inclusive, haverá opção para você pegar resoluções acima de tantos megapixels. Você pode especificar essa resolução. Item 4, então, ficou verdadeiro. Qual o gabarito? 2 e 4, 2 e 4, letra B de Bravo. Vamos lá para o MPE do Rio. Maria quer procurar na internet uma imagem que servirá para ilustrar um cartaz. Como é necessário uma boa qualidade de imagem, o assunto é amplo. Maria decidiu empregar os seguintes critérios na filtragem do resultado. Vamos lá. Eu quero pegar então a bandeira do Brasil. E eu vou escolher aqui imagens. Quando eu clico em imagens, eu posso vir aqui em configurações e marcar pesquisa avançada. E eu vou poder restringir a busca a palavras, expressão ou frase. Aqui é como se eu estivesse usando expressão ou frase, as aspas, qualquer uma, o OR, o operador booleano, nenhuma, é como se eu estivesse colocando o hífen. Tamanho da imagem, eu posso escolher grande, médio, ícone, maior que tantas resoluções de linhas e colunas, maior que tantos megapixels, que são os pontos de luz. Proporção quadrada, larga, panorâmica, alta. Cores, qualquer cor. Colorida, preto e branco, transparente.
imagens do tipo de rosto, de foto, de desenho lineares. Região, eu posso determinar o país. Site ou domínio. Safe Search, pessoal, é uma ferramenta do Google que vai restringir conteúdo adulto, pornográfico, erótico. Isso é interessante habilitar para as crianças. Tipo de arquivo, qualquer formato. Eu posso especificar a extensão, a JPG, PNG. E os direitos de uso. É interessante a gente usar imagens que ninguém depois venha a questionar a gente judicialmente. Então, existem licenças Creative que permitem a utilização para fins educacionais. A Creative é que tem algumas permissões, aí você tem que estudar qual a permissão daquela imagem. Legal? Entendi. É possível, então, associar uma expressão? Sim, entre aspas. Retirar uma palavra? Sim, colocando hífen. Determinar a resolução em megapixels? Sim, o tamanho. Colorida? Sim. Ou preto e branco? Também. Restringir ao Brasil.br? Sim. Arquivo JPG? Sim. E proporção quadrada, rosto, panorâmica? Sim. Então, todos os itens são verdadeiros, mas observe que não é uma coisa tão corriqueira. Quando cai na prova, derruba muita gente. Gabarito aí, letra E. Agora a gente vai para uma questão considerada bem difícil. É sério? É. Por quê? Ele quer saber qual a busca que você pode fazer que vai retornar essa mensagem dizendo que não encontrou nada. É difícil o Google não encontrar nada, correto? É difícil. Essa questão é quase que uma questão de raciocínio lógico, porque ela usa o e e usa o ou. E usa o não, quando ela coloca o sinal de menos na frente. Que são os conectivos, os operadores booleanos. Na letra A, ele coloca que tem que ter MP e procuradoria e não pode ter federal. É possível encontrar algum resultado? Com certeza, Tem MP, procuradoria, estadual, municipal. Então a letra A está valendo. Letra B. Ele negou federal. Beleza. Mas vai ter MP e procuradoria do estado e do município do Rio. MP do município? Não, mas procuradoria tem. MP e procuradoria ou federal menos federal. MP e procuradoria a gente sabe que vai ter. Agora, federal menos federal é uma contradição. Como é que eu mando você procurar federal e ao mesmo tempo eu coloco menos federal? Aqui eu estou criando uma contradição. Que droga. Você não pode negar a palavra que você está pesquisando. Mas quando ele usa o ou, basta que a primeira proposição seja verdadeira para retornar verdadeiro. Então vai aparecer alguma coisa. A resposta que não vai retornar nada é a letra E. Por quê? Ele está colocando MP e procuradoria e tem que ter Rio de Janeiro, tem que ter federal e não pode ter federal. Aqui eu tenho a contradição. Se eu estou usando o conectivo E, ambas as opções têm que dar verdadeiro. Mas a segunda sempre vai ser uma contradição. Não existe um resultado que me retorne federal menos federal. Eu não posso negar a palavra que eu estou pesquisando. Por isso, gabarito aí é a letra E. Vai dar essa espécie de erro, Ele não vai encontrar resultado. O professor só não entendi porque na letra C admitiu. Porque na letra C ele usou o ou. Então, por mais que o federal menos federal seja uma contradição, ele atende o primeiro critério, MP e procuradoria. É a ideia do ou. Basta ou MP e procuradoria ou federal menos federal. Entendi. Gabarito aí, letra E. Ok? E aí, vamos para mais uma do Jaguar. Jaguar, vamos ver. Não vou ler esse texto, não. Uma também hipotética busca por meio do Google é Jaguar humor ou felino menos fauna. Para retornar o resultado, tem que ter jaguar e tem que ter humor. Tem que ter felino e não pode ter fauna. Tem que ter jaguar, tem que ter humor. Não tem. Tem que ter felino, mas não pode ter fauna. Então, item 1 está errado. O item 1 está fora.
O item 1 não atendeu a nenhum dos dois critérios. Tem que ter jaguar e tem que ter humor. Não tem humor, então não adiantou o jaguar. Tem que ter felino, mas não pode ter fauna. Então, o item 1 está errado. No item 2, Jaguaribe tem jaguar e tem humor. Também tem esse jaguar. O item 2 é verdadeiro. O item 2 não, esse é o item 3. O item 3 é verdadeiro. Então o gabarito só pode ser letra D, né? No item 2 tem que ter jaguar, tem que ter humor. Já atendeu. Gabarito letra D de delta. Repetida, né? Para que apareça a definição de prova, eu uso o comando define. Essas duas últimas foram repetidas. Agora a gente vem para uma questão mais recente. Muito bem. Em dezembro de 2019, Ana fez uma busca no Google por meio do Chrome. O que ela colocou? Ela colocou aqui um monte de comandos. Ó. Tem que estar dentro do site, tem que ter a palavra audiência, tem que ter a palavra conciliação, tem que ter Uruguaiana, não pode ter mediação, tem que ter videoconferência e tem que ter 0. Além dos anúncios, havia apenas 4 resultados. Entretanto, após os resultados, havia incluído uma mensagem contendo o seguinte trecho. Se preferir, você pode repetir a pesquisa incluindo os resultados omitidos. A questão quer saber o que isso aqui representa. Porque ela, quando clicou nisso, aumentou para 115. 115 resultados. Ele mostrou esses tais resultados omitidos. E o que são os resultados omitidos? O que você marcaria aí? Fala para mim. Letra A. Retirou a restrição de busca num determinado endereço? É como se tivesse retirado esse comando site do TJ? Não. Gente, eu dei essa ordem. Eu não quero tirar essa ordem para aparecer mais resultados. A ordem é essa. Quem omitiu foi o Google. Eu posso clicar nesse comando para que ele pare de omitir. Mas quem está omitindo é o Google. Porque eu mandei não aparecer no TJ. Ele não pode fazer algo diferente daquilo que eu mandei. Naturalmente tem um comportamento randômico, nada aleatório. Eliminou automaticamente os termos menos relevantes do texto, omitiu as páginas muito semelhantes, eliminou automaticamente a restrição em relação ao termo mediação. Muita gente foi na letra E, porque a palavra mediação ela tem um sinal de menos na frente. Aí você podia entender que ela tinha sido omitida. Mas o Google não omitiu ela. Você determinou que ela não aparecesse. Isso é uma regra que você colocou. O Google não vai mudar aquilo que você mandou, o teu comando. Ele omite os resultados que são semelhantes e ele faz isso por conta própria. Quando você clica nessa opção, aí ele para de omitir. Então, a omissão aí é do Google. O Google decidiu omitir as páginas muito semelhantes. Gabarito, letra D de delta. Observem, os resultados são omitidos quando as entradas são semelhantes. Então, se você omitir, se você clica nessa opção para incluir os resultados omitidos, as páginas muito semelhantes vão aparecer, por isso o resultado aumenta tão significativamente de 4 para 115. Legal? Vamos que vamos. Vamos lá para MPE. Parece repetida. No texto de busca, letras maiúsculas e minúsculas não fazem diferença. Os termos fortaleza e fortaleza são equivalentes. O resultado de uma busca com o texto cinema brasileiro, com as aspas, retorna páginas que contêm qualquer um desses termos? Não. Então, o item 2 está errado. Se o item 1 é verdadeiro, o item 3 está errado. Gabarito, letra A. E qual o erro do item 3? Uma pesquisa com texto site BR retorna somente sites que estejam registrados no Brasil. Vai estar restrito ao domínio .br. Ou que terminem com .com. Aí está errado. Por quê? Não tem nada de terminar com .com. É restrito ao .br. Quando termina com .com é um domínio americano. Então, o item 3 está errado. Gabaritozinho letra A de alfa. E agora, pessoal, uma questão para levantar o moral, né? Porque
Hoje, as nossas crianças usam isso. A minha filha, hoje ela já está com 11 anos, já é uma pré-adolescente. Mas quando ela tinha 3 anos, ela já tinha tablet. E eu ficava impressionado como é que ela colocava na Galinha Pitadinha, colocava nos filmes e tudo. E eu falava, minha filha, você não sabe escrever? Aí ela, aqui papai. Ela apertava esse gravador e falava. O objetivo disso é o quê? O reconhecimento de voz. Então, gabarito aí. Letra E. Esse microfonezinho que também é usado no Google no celular, né, para que você possa falar ao invés de digitar, vai permitir o reconhecimento de voz, o comando de voz. Letra E. E será que você está com sorte? Você já clicou nesse botão? Claro que já. O Google só tem 2 botões, olha lá. Pesquisa Google, estou com sorte. Todo mundo clica no pesquisa Google. O que acontece quando a gente digita, quando a gente clica em estou com sorte? Vou entrar aqui, ó, Google. Vou colocar educação. Estou com sorte. Talvez abra o Ministério da Educação, né? Governo do Estado de São Paulo, olha aí. Educação do Governo do Estado de São Paulo. É a página mais acessada e por isso ela foi aberta automaticamente. Quando a gente clica em pesquisa Google, ele mostra milhares de resultados. Milhões, bilhões, bilhões. Beleza. Só que o resultado mais acessado vai ficando melhor ranqueado. E aí, quando a gente clica em estou com sorte, ele abre o primeiro resultado encontrado pela busca, que é aquele que você provavelmente vai estar procurando. Então, essa questão traz como gabarito letra D. Ao se clicar no botão estou com sorte, você é automaticamente conduzido à primeira página da web encontrada pelo Google para a sua pesquisa. Ok? Gabaritozinho, letra D de delta. Galera, com isso, a gente vai fechando as questões da FGV que são pertinentes aí, escolhidas para a aula de hoje. Beleza? Um grande abraço para todos e até a nossa próxima aula, até nosso próximo encontro. Valeu!